Oi, gente, tô sumida aqui, mas é por uma boa causa. Depois eu conto tudo o que aconteceu e muitos testemunhos virão aqui. Eu quero dizer que Deus tocou no meu coração para me trazer mulheres para esse canal, mulheres com uma caminhada de superação. E essa daqui é minha tia Esdra. Ela tem um testemunho lindo, onde ela passou por esse momento de superação. E nessa caminhada que todo mundo sabe, onde a gente se olhar, ser mulher, também em questão de relacionamento, em questão de profissão, tudo, eu creio que ela venceu. E é um testemunho na minha vida que eu tô tendo o prazer de trazer aqui pra vocês. Né, tia? Aí eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente se inspirar. Porque eu me inspiro. Se ela conseguiu, eu também consigo e você também pode conseguir. Deixa eu falar, tia. Ela quer que eu conte só um pouquinho, mas eu falo muito, viu? Sei nem por onde começar, na verdade, né? Vou me apresentar para vocês e vou conversando, né? Então, meu nome é Esdra, né? Há 22 anos atrás eu ainda era Esdra de Souza Neckel, né? E depois do casamento passei a assinar Esdra Neckel Brambila, né? Então hoje meu nome é Esdra Neckel Brambila. Sou fonoaudióloga há quase 26 anos, agora em dezembro eu completo 26 anos, né? Me formei em dezembro de 2000, digo. E vim aqui para Rondônia meio que desbravar a primeira vez que vim. Eu estava até esses dias contando para a Rafa, porque assim, é tão bom quando a gente consegue contar os nossos próprios testemunhos para nós mesmos, né? E vez ou outra eu me recordo do que Deus já fez comigo para me fortalecer diante das próximas adversidades, né? Porque a gente tem costume de saber falar que Deus faz, né? E esquece que Deus está fazendo algo, né? E isso é muito importante, né? De lembrar que Deus está fazendo algo através das nossas vidas aqui na Terra, né? E passado alguns anos, tem aproximadamente 8 anos, eu me formei também no curso de Direito, né? Sou advogada. Fiz o curso, fiz a prova da OAB também. Estava até recordando hoje com a Rafa, com muita assim, dificuldade, eu digo porque depois de casada, com filhos, né? Você tem que encontrar tempo no meio de todas as suas atividades primordiais para estudar e para se colocar no mercado de trabalho de novo, né? Não consegui abandonar a minha carreira de fonoaudióloga, né? E fico ali, dançando entre a carreira de advogada e como fonoaudióloga também, né? Amo o que eu faço, inclusive, né? E sou mãe de 3 meninos, né? Do Olívio, que é o mais novinho, tem 7 anos. O Rodrigo, que tem 18, e o Lucas, que tem 21 anos, né? Casada há 22 anos com o Rodrigo, pai, né? E eu tenho muitos testemunhos para contar, né? E se a gente fosse pensar aqui em tudo que Deus já fez, né? A gente tem uma história longa caminhando aí. É porque, né? assim, tia, tem momentos na nossa vida que parece que nada vai dar certo, que traz aquele desânimo, aquela sensação que parece que até vontade de desaparecer, desistir a gente tem. E é esse lugar que a gente se depara, muitas mulheres também sente insegura, né? E eu acho que existiu esse momento com você também, né? Existiu esse momento de que, meu Deus, nunca vou sair dessa realidade, mas sai, não sai, tia? Sai. Sai porque a gente não desiste, né? Eu me recordo quando logo que eu me formei com a primeira graduação foi feita com muita dificuldade mesmo. Eu só consegui concluir o curso porque eu consegui um financiamento do governo federal, né? Porque na época meu pai não tinha condições de pagar, né? Não tinha condições mesmo, ele tinha uma bicicletaria, um cara muito guerreiro, né? Mas dinheiro para pagar uma faculdade particular ele não tinha. E eu queria muito fazer. Assim, aquela ideia de que eu não ia conseguir, ela nunca pairou sobre a minha cabeça, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular na faculdade particular, para mim a realidade era uma loucura, né? Mas eu me formei, né? Então foi um dia de cada vez, né?
E não foi fácil, né? Existiram inúmeros dias nessa caminhada aí de 5 anos que eu pensei que eu não ia dar conta, né? Me recordo que eu ia para a faculdade cedo, levava um pacotinho de miojo e ficava o dia inteiro na faculdade, né? E aí esse pacotinho de miojo eu pedia para a tia da cantina esquentar a água e comia um miojo na hora do almoço e vinha embora no final do dia. Eu morava bem longe da faculdade, né? Então aquela realidade ali era a minha realidade, né? Morávamos também num lugar muito, 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 muito desprovido de tudo, né? A nossa casa tinha uma porta, uma janela, era rodeada de eternite, né? Ficava bem no meio de uma favela, ou seja, morávamos numa favela, mas em momento algum eu não criei que Deus estava trabalhando, que Deus estava fazendo, né? Que Ele estava nos fortalecendo ali naquele cenário, né? E por muitas vezes eu pensei que não ia conseguir, que não ia dar certo, que as coisas não iam se encaixar, né? Que eu jamais ia andar de carro zero, porque a minha realidade era bicicleta, né? Mas eu sempre tive isso na minha cabeça e hoje mais ainda, porque a maturidade te traz muita coisa, né? Você vai vivendo, Deus vai te moldando, você vai aprendendo e amanhã você vai aprender outra coisa, né? E eu sempre escolhi ver Deus em tudo, né? Então, assim, mesmo nas maiores dificuldades, eu pensava assim, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui, com essa situação, com essa dificuldade, com esse choro, com essa lágrima, né? Por que o Senhor está me afastando dessas pessoas, né? Eu, às vezes, não entendia, mas depois, lá na frente, a gente ia entender, né? Como eu entendi muitas situações, hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, como o Senhor foi generoso, bondoso e misericordioso comigo, né? Com a minha vida, sempre me sustentando, né? Mas eu quero contar para vocês, na verdade, algo muito recente, né? Na verdade, eu vim de várias histórias, assim, de dificuldade mesmo, sabe? De dificuldade, né? Na nossa infância, eu e meu irmão usava o mesmo tênis para ir para a escola. Eu ia de manhã e ele ia de tarde com o mesmo tênis, né? Essa era a nossa realidade. Mas eu quero contar algo mais recente para vocês. Então, eu me formei no curso de fonoaudiologia, vim para Rondônia, né? Comecei a trabalhar aqui e Deus, assim, me abençoou muito, muito mesmo. Tanto que a primeira pessoa a comprar um carro zero da família fui eu, né? Então, Deus foi, assim, generosíssimo comigo. Me abençoou o trabalho das minhas mãos, assim, muito, né? E eu sempre fui, assim, tive muita gratidão a Deus por isso. E aí vim pra cá, né? E logo em seguida eu comecei a namorar o meu esposo, aqui em Vilhena, né? Casamos rapidão. Eu sempre falava para minha mãe, quando for para eu casar, eu não vou enrolar, eu vou namorar e vou casar. E realmente foi assim, namoramos e casamos. Eu até brinco com ele que a gente não namorou, a gente casou para depois namorar. E logo em seguida nasceu o Lucas, que é o nosso filho hoje de 21 anos, né? E que hoje, graças a Deus, está aí no 4º ano de medicina. Eu creio que é uma vitória também do Senhor. Para mim, era também algo que eu não esperava. 2 anos e 9 meses depois, nasceu o Rodrigo. E eu resolvi dar um tempo, né? Em relação a filhos, né? Mudamos de cidade, fui trabalhar e criar os 2 meninos, né? E eu até, assim, por hora eu achava que não teria mais filho. Mas eu olhava o porta-retrato, assim, eu pensava, tá faltando alguém aqui, né? As pessoas perguntavam para mim, você quer uma menina? Eu queria uma menina, né? Mas eu tinha certeza absoluta que Deus me daria aquilo que estava desenhado lá no coração dele, né? Então eu fui para a 3ª gestação muito livre dessa história de menina, né? Eu pensava assim, Deus tem alguém preparado para nós, né? E engravidei aos 39 anos, né? Foi uma gestação completamente tranquila, né? Em termos de complicação, não tive nada. E aí eu pensava assim, nossa, agora vai ser fácil. Eu já tive 2 mesmo, todo aquele perrengue ali dos primeiros dias, eu vou tirar de letra, né? Eu até falava pro Rodrigo assim, vou passar o puerpério com o pé nas costas, né? Fácil, já sei como é que funciona. E
E eu passei uma das experiências mais doloridas da minha vida. Eu caí em depressão pós-parto, né? E identifiquei a depressão pós-parto logo em seguida. Eu não conseguia ficar sozinha com o bebê, eu não conseguia ficar sozinha em casa, eu chorava, eu tinha vontade de morrer, vontade de sumir. Eu olhava para o bebê e não identificava aquele bebê como sendo meu. Enfim, as coisas foram acontecendo e eu tinha muito medo, ao mesmo tempo que aquele menino parecia não era meu. Eu também tinha um medo, sei lá, surreal de perder, de que algo desse errado, né? E naqueles primeiros 40 dias de pós-parto, eu entrei no vale. No vale. Eu olhava assim, parecia que o tempo estava fechado. Eu louvo a Deus pela vida, louvo a Deus pela vida do Rodrigo, porque ele foi muito, assim, sensível a tudo isso, né? E principalmente, eu penso que eu tive coragem também de expor, né? Porque eu tinha coisa que eu pensava que eu não tinha coragem de contar para ninguém. E na época eu contei com a ajuda de uma profissional, né? Uma psicóloga, ela foi na minha casa por 40 dias, todos os dias, me atender, né? E aos poucos eu fui saindo daquele estado. E eu lembro que nesse período eu ouvia muito um hino daquela dupla Canção e Louvor, que o nome do hino é Calmaria. E daí nesse hino ele fala que o mar é de Deus, o barco é de Deus e que nós também somos de Deus. E que muitas vezes ele nos muda de rota porque ele sabe que para onde a gente está indo, uma tempestade muito grande vai acontecer. Mas naquele momento, na minha cabeça, aquela mudança de rota significava assim muita turbulência dentro de mim, sabe? Acho que eu tô entendendo já. E aí eu passei por aquele processo, né, de turbulência mesmo. E depois eu fui entender primeiro, né? Muitas coisas eu fui entender depois, né? Mas eu entendi por que eu tive meu terceiro filho, né? Por que ele veio para cá, né? Realmente estava faltando ele no porta-retrato, né? Por que eu passei por aquele processo, né, de depressão pós-parto? Hoje eu trabalho com a consultoria de aleitamento materno, então eu chego na casa das mulheres, elas geralmente estão exatamente naquele vale, né? E muitas vezes eu chego, eu tenho vontade, não, eu pego às vezes no colo, abraço, né? Porque eu entendo, eu sei exatamente aquela dor. Antes de passar por esse processo, eu não entendia, eu sabia que existia depressão pós-parto, né? Eu acho que eu tinha uma dimensão, mas uma dimensão na teoria, não na prática, né? E eu me lembro que eu fui numa consulta de pediatra, e aí a pediatra muito amiga minha, quando ela perguntou para mim, e você, como que você tá? Eu comecei a chorar. Daí ela falou assim para mim, Esdra, nada é por acaso. Se Deus te colocou nesse processo, é porque Ele quer usar esse processo para um propósito na sua vida. E hoje eu consigo entender. Aos poucos, aquela noite foi clareando, as coisas foram entrando no lugar, aquele medo desesperador de ficar sozinha com o Olívio foi passando. Eu não conseguia dormir se não tivesse alguém junto comigo, né? E dei trabalho mesmo para minha mãe, para o meu marido, para os meninos que já eram grandes, né? O Rodrigo tinha 11, o Lucas já tinha 14. Eu não ficava nem dentro da sala sozinha, só eu e o bebê, né? E aos poucos tudo isso foi passando e eu vejo que Deus foi trabalhando, moldando dentro da minha vida, no meu coração, né? A mulher que eu sou hoje, né? E louvo a Deus, engraçado que diante desses processos, mesmo por mais dolorosos que eles sejam, depois a gente pensa assim, nossa, eu tinha que passar por lá. E esse é um vale que eu acho que eu tinha mesmo que passar. Porque eu saí de lá outra mulher,
outra profissional. Eu saí outra Esdra. Inteira, assim, você entende cada camada da mulher que você atende hoje, né, tia? Das mulheres. Sim. E outra coisa, acho que um ponto interessante é que o Olívio é a cara do tio Elci, né? Exatamente. Logo depois que eu engravidei, daí fiquei sabendo que era um menino e tal. E quando o Olívio tinha 2 anos e 6 meses, não, 2 e 10, exatamente, 2 anos e 10 meses, o meu pai veio a falecer, né? E ele sempre foi a cara do meu pai, né? Depois eu vou pedir para a Rafa colocar uma foto dos meninos aqui. Os mais velhos é a cara do meu esposo, né? Do Rodrigo. E o Olívio, não, o Olívio veio a cara do meu pai mesmo. E não só a cara do meu pai, ele é generoso, ele é... Todo, né? Ele é, sabe? Às vezes eu fico olhando para ele e falo, meu Deus, né? Deus sabia que eu precisava dele aqui, né? Principalmente para viver o luto depois, né? Porque o luto, essa perda, né, de alguém que você ama demais, ele judia de você, né? Judia mesmo, né? Eu chorava muito, mas muito mesmo, né? Porque essa sensação de finitude, a gente não gosta, né? Esses dias o meu esposo estava na fazenda e aí ele foi dormir comigo, o Olívio, né? E ele tinha ouvido eu contar para os meus filhos um dia antes que eu tinha dormido mal, porque eu tinha escutado uns barulhos lá na frente. Falei, eu escutei barulhos, os cachorros estavam latindo demais e eu perdi o sono. Mas eu não falei para ele, eu contei aqui que eu estava cansada porque eu não tinha dormido bem, né? E aí ele foi dormir comigo, ele falou, mãe, você quer que eu durma com você? Eu falei, quero. Aí chegou lá na cama, a gente orou, daí ele segurou na minha mão e falou assim para mim, mãe, nós vamos fazer um combinado. Você vai dormir segurando na minha mão e se você sentir medo, você aperta, você não precisa falar nada, você só aperta a minha mão que eu já vou entender que você está com medo e vou te abraçar, né? Então, assim, eu vejo a cura de Deus, né? E hoje eu agradeço a Deus por ter tido coragem de ir para a 3ª gestação, né? Deus realmente tinha um propósito na minha vida e através da vida do Olívio aqui, principalmente comigo, né? Me trouxe cura, renovo, refrigério, né? Então, muitas vezes você não vai entender, né? Você não vai entender porque aquela dificuldade, por que você está passando por aquela dificuldade? E entender que o que é bom e o que é ruim para nós também vem de Deus, isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes é ruim para nós, a gente não queria aquilo, mas é um propósito de Deus na nossa vida. E lá na frente você fala, meu Deus, era exatamente obrigada. O que eu precisava passar para que eu chegasse aqui, para que eu fosse moldada. Exatamente, exatamente. Nós temos várias, né, histórias dentro da Bíblia que vão nos levar para isso, né? Recentemente eu fiquei assim, muito impactada com a história da Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela mulher que foi para o túmulo de Jesus, né, depois que ele já tinha sido crucificado, e já estava, inclusive, lá dentro do túmulo, né, com a pedra na porta. Ela foi aquela primeira mulher que chegou lá, mas ela só tinha um relacionamento e uma amizade com Cristo porque antes disso ela tinha sido uma mulher endemoniada. E naquela época, a mulher... Meu Deus. O gato... Bem na hora que você falou endemoniado. Pode continuar. E naquela época, as pessoas endemoniadas, elas ficavam à mercê da própria sorte. Elas eram aquelas pessoas, assim, que ficavam longe, ficavam fora das cidades, né? As cidades tinham muros e portões, essas pessoas endemoniadas, elas ficavam lá fora, né? Era uma escória da sociedade. Maria Madalena foi uma mulher dessa. E aí, assim, quando Deus estava falando comigo sobre a Maria Madalena, eu fiquei assim, ela só vivenciou a experiência de ser a primeira, ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo da ressurreição. Quando ela chegou lá, que a pedra não estava mais na porta, ela só pensava que alguém tinha roubado. Ela falou, como que o meu Cristo, o meu amigo vai ressuscitar se nem o corpo dele está aqui? E ela entra em desespero. Porque como ela sabia que Jesus ia ressuscitar, ela foi porque ela queria realmente ser a primeira.
E quando ela chegou lá, que ela vê o túmulo aberto, a pedra removida, ela entra em desespero. Mas aí, quando você analisa, ela só estava ali naquele momento porque Jesus havia libertado ela dos demônios. E lá, quando ela estava lá endemoniada, quando que alguém ia dizer que ela seria a primeira pessoa a testemunhar da ressurreição de Cristo? Quando? Então, às vezes, quando você está passando ali pelo processo, ninguém acredita que aquele processo ali, ele só está acontecendo porque Deus tem um propósito. Né? Ninguém sabe das outras mulheres. Naquela época não tinha só Maria Madalena. Mas o nome delas nem está registrado na Bíblia. Mas de Maria Madalena está. Por que que está? Porque ela passou pelo processo. Ela foi uma mulher endemoniada antes de ser a primeira a testificar a ressurreição de Cristo. Né? Então, às vezes, a gente não quer passar pelo processo. A gente até acredita nas mentiras, né? De que aquele processo, ele quer dizer sobre quem você é e não. O processo não diz quem você é. O propósito, sim, é o resultado daquilo que Deus está construindo na sua vida. Mas, às vezes, a gente, na nossa fraqueza, a gente fica se questionando e questionando a Deus do porquê aquele processo. E, na verdade, Deus tem, sim, um propósito em cada processo. Mas a gente não quer viver o processo, a gente só quer viver o propósito. E não existe essa possibilidade. O propósito, ele só existe diante do cumprimento do processo. E tudo isso faz parte do testemunho. Porque sem processo não tem testemunho. Não e é tem isso que testemunho. a gente tem que pensar para colocar as coisas no lugar, né, tia? E a confiança mesmo. Com certeza. Confiar, né, em Deus, confiar que Ele está no controle de tudo, né? Não perder as esperanças, né? E ver Deus em tudo. Deus em tudo. Essa é a minha sincera oração, de que Deus me permita ser sempre sensível à voz do Espírito Santo, a enxergar a mão dele, o livramento dele, né? Nas nossas vidas, né? Porque Ele é esse que nos livra, nos guarda de todo perigo, nos esconde, né? Porque Ele é misericordioso. Amém. Maravilhosa! Uma mulher que... Esse canal é um processo de uma identidade, né? A gente olhar uma mulher que já venceu, que em tudo, nas áreas da vida, entende? Profissão, no casamento, na intimidade com Deus. Então, acho que você pode falar, eu venci. Eu posso dizer que eu venci. Né? Mas então, é um processo. Uma dica, assim, como mulher, como identidade também. Então, uma dica é não abandone o seu lugar. A gente se preocupa assim muito com... Tá muito na moda hoje a questão da mulher de Provérbios 31, né? E às vezes as mulheres distorcem a questão da mulher de Provérbios 31 como se a mulher de Provérbios 31 fosse o que a gente chama hoje de mulher troféu, né? Aquela mulher, esposa troféu. E não tem nada a ver, né? Se a gente for ali ler Provérbios 31, você vai entender que a mulher de Provérbios 31 é você. Entende? É essa mulher que tem 1000 atividades para fazer, mas que o lugar dela dentro da casa dela está ocupado. Ela continua responsável, sendo a responsável espiritual, emocional, né? Por aquele lugar, por aquele lar, a administradora, né? Porque a mulher de Provérbios 31 é aquela que compra, que vende uma fazenda, que escolhe, que faz a roupa de lã para os filhos, que vê se está todo mundo comendo, que dá ordem para as empregadas, para as servas, né? Então, assim, entender que você pode fazer tudo o que você quiser, mas você será uma mulher sábia se você não abandonar o teu lugar, né? E qual é esse lugar, Esdra? É aquela mulher envolvida no lar, né? Aquela mulher que sabe de todas as coisas, que consegue acompanhar todos os processos, né, dos filhos, sem fazer falta em outros lugares, né? Eu tenho dia que eu saio 7 horas da manhã e chego 8 horas da noite, mas eu consigo ainda assim ter controle de tudo aqui dentro de casa, né? Eu acompanho todos os processos,
né? Eu consigo saber se a funcionária guardou roupa errada no guarda-roupa, né? Eu não abandono, porque eu estou trabalhando, então aqui dentro de casa eu sou um zero à esquerda. Não. Você tem que ser tão boa quanto você é lá fora, dentro do seu lar, né? Então, e entender que Deus está em todos os processos e que o processo faz parte, né? A gente vai amadurecendo. Hoje eu tenho orgulho da Esdra, que eu sou. Também tenho. Entende? Uhum. Mas eu também já fui tola, né? Então, assim, e a mulher tola, ela é nato, é da nossa natureza, né? Verdade. E aí resta você entender que você precisa alimentar a mulher sábia, né? Que ela também está ali dentro. E às vezes a gente mata ela. É verdade. Né? Talvez ela tá gritando, querendo Exatamente. sair, a gente vai lá com a unha. Exatamente, porque todas nós temos a tola e a sábia na nossa própria versão. Né? Quantas vezes você olhou para você e falou: como fui tola, como fui menina, como fui humana, né? E a gente precisa todos os dias alimentar a mulher sábia, né? E estar nos pés do Senhor é a melhor maneira de você entender que você pode alimentar a mulher sábia todos os dias, né? Essa é a minha dica. Não abandone o seu posto. Não abandone o seu lugar. Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, né? Não justifique a sua ausência com o sucesso da sua carreira. Né? Sucesso é quando você consegue ser sucesso em todos os lugares. Né? Eu sempre falo que de que vai adiantar você ser a melhor profissional da sua cidade se dentro da sua casa você é a pior mãe que poderia existir. Não vai adiantar nada. Porque sucesso para mim, para você, esposa. A pior mãe, a pior esposa, a pior amiga, não vai dar certo. Isso não vale a pena. Agora, você pode ter sido uma... veja bem, eu não estou estimulando aqui você a ser uma profissional mediana, não. Eu só estou dizendo para você que você não pode, em detrimento da sua carreira, ser uma mãe mediana. Né? Aqui dentro você não pode falhar. Você pode falhar em todos os outros. Não deu certo, troquei de profissão, cansei... Vou vender agora roupa, vou vender joia, eu vendo joia, agora eu vou fazer uma faculdade. Você pode fazer o que você quiser, mas não fracasse como mãe, como esposa. É aqui dentro que você não pode fracassar. É aqui dentro que você tem que ser sucesso. Entende? É aqui dentro. E se você precisar escolher e puder, escolha estar no seu lar. Escolha estar na sua casa. Escolha vivenciar aquele processo ali. Porque esse é o verdadeiro sucesso da mulher. Né? Quando você olha para trás e fala: meu Deus, foi difícil, mas deu certo. Né? Então, o que não pode falhar é o que está dentro da sua casa. O resto, pode sim. Eu fico em choque com a sabedoria dessa mulher. Tia, muito obrigada por contar a sua história. Eu que agradeço. Pelas dicas que eu já peguei e estou olhando, vivenciando o dia a dia para anotar e falar: Deus me colocou lá, não foi em vão. Eu estou um período aqui na casa da tia e a gente aprende muito. E com certeza é aquele sentimento de que com dedicação, com muito amor, a gente consegue. E ocupar todos os espaços, eu aprendi isso agora, não vou deixar mais de lado. Não vou. É uma grande dica que eu peço para que todas aí anotem de verdade, coloquem no dia a dia. Estudem mais sobre isso. Também ensinar mais sobre a mulher de Provérbios 31, né? A tia tem me falado. Com certeza. E é muito, muito legal, muito importante. Tia, eu tinha preparado esse... Esqueci o nome, não é quadro, né? Mas esse quadro eu tinha preparado lá de Paraná, mas eu tentei fazer. Ia ser com uma outra convidada, mas não deu certo. Deus quis que fosse com você. Vou deixar um versículo para vocês aqui de Provérbios 31. Deixa eu procurar aqui. Provérbios 31, do 25 ao 30, mas o 25 que me chama bastante atenção, que diz o seguinte: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Gente, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. A mulher que sorri diante do futuro é uma mulher que confia em Deus. Porque ela sabe
que Deus está no controle de tudo. Sorri diante do futuro. Olha o nível dessa mulher. Essa é a mulher que eu também desejo ser. E se a gente caminha um pouco mais, olha aqui, ó, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Não venha você dizer que a mulher de Provérbios 31 é aquela que não faz nada. Não é essa, tá? Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Essa é a mulher de Provérbios 31. Mas guarda no seu coração o 25. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Olha a evolução que nós precisamos ter para ser uma mulher como a mulher de Provérbios 31. Ela sorri diante do futuro, gente. Ela não tem medo do futuro. Igual eu e você. Não tem. Ela olha para o futuro e sabe que Deus está lá no futuro. Né? Então, que nós possamos confiar mais em Deus, não abandonar o seu lugar, não abandona por nada, por nada. O mundo de hoje te chama para você abandonar por causa de qualquer coisa, por causa de um prato de macarrão. Inclusive, desvalorizando o seu lugar, dizendo que lá dentro da sua casa você é humilhada, você não tem valor. Não, não é isso. É lá sim que você tem valor, é lá sim que você pode ser honrada, valorizada, lá dentro da sua casa. Né? Então, não saia do seu lugar e seja uma mulher como a mulher de Provérbios 31, cheia das suas atividades, mas que sorri diante do futuro. Essa é a melhor dica de todas. Possível não ter outra verdade. melhor. Eu agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Tia, e no canal, né, é aquela coisa lá, tem que pedir assim, curte, compartilha, Verdade. deixa um comentário. Não tô muito craque nisso, O mas like. olha, gente, curte, vai lá, dá uma curtidinha, compartilha. E é isso, Assiste gente. de novo. Assiste de novo. E compartilha com uma mulher que você sabe que precisa dessa palavra, que você lembrou, assim, é essa mulher que você vai mandar. Muito obrigada, gente. Um beijo e obrigada, tia. Eu que agradeço. Vai que ela conta no futuro outros testemunhos aí, né, gente? Com certeza.